Mas é o seguinte, fazendo sucesso no campo, o Memphis fazendo o que se espera dele no campo, eu não tenho dúvida que várias crianças, adolescentes, corintianos, também adultos, vão imitar o cabelo e vão comprar a faixinha. Tô falando sério, porque eu me lembro do... Tem amigos aí já falando que o Carlitos Teves, por exemplo. Tem alguns amigos aí por já aí fizeram? espalhados na TV. O Carlitos Teves, na época, a galera imitava a dancinha. Você vai usar aquela faixa? Vai. Baby da Fiel? Eu acho que vai. Mas o Baby da Fiel já teve um cabelo parecido com esse. Não, mas tô falando da faixa, não do cabelo. Claro que vai. Vai? Você tem alguma... Se Isso o Memphis faz gol contra o Palmeiras e decide o jogo, já pensou? Hã? Vai ser marcante, né? Exatamente. Se ajuda... O Banjo da Fiel vai botar aquela faixa? O Banjo da Fiel? É. A trança não vai, mas o... Brincadeiras à parte, amigos, o Emiliano já falou que como imagina, a gente acompanhou ali, né? O Memphis no time, é um atacante que faz gol, etc e tal. Você imagina com quem o Memphis nesse time, Eugênio? Eu acho que ali, vamos pegar a escalação de ontem. Ou sai Romero ou Yuri Alberto. Por que o silêncio depois? Vou ser bem honesta, Natália não gostou. eu tiraria o Yuri Alberto. Acho que o Romero contribui mais, tanto para recompor, mas também para apoiar, né? É só ver os gols que ele tem feito. O Memphis é um cara que, no Atlético de Madrid principalmente, que é o último clube dele, o último jogo dele foi em julho, dia 10 de julho, pela Eurocopa. Ele é um cara que ele saía muito ali do lado esquerdo para dentro, né? Trazendo ali para a faixa central de campo. Sinceramente, eu iria nessa opção. Thales Magno, o Memphis e o Romero. Se for para jogar com 3, né, ali, mais avançado. Se não, se for para jogar no 4-4-2, aí você estrutura melhor o meio de campo, o Garro distribuindo bola para ele. E aí fica Memphis e Thales Magno, se for 4-4-2? Nesses dois, acho que são hoje os protagonistas, né? Quer dizer, joga com 3 zagueiros, E esse é o ponto que ia tocar, porque a gente falou de Yuri Alberto e Romero, talvez saiam os dois, e aí entre um outro zagueiro, para ter os dois volantes, o Garro e o Memphis e o Thales Magno. Se a gente pensar num ataque só com 2, para mim, Memphis e Thales Magno seria a dupla ideal com o Garro atrás deles. Ele estreia contra o Botafogo? É jogo difícil, hein? Precisa ver muito como que tá fisicamente, né? Porque é um cara que não joga há 2 meses, não sei como é que tá em relação à forma. Sábado à noite, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar. Seria um jogo importante para isso. Só eu tive, a propósito, vocês falaram sobre a possibilidade de 3 zagueiros. Já o jogo é lá, 21 horas, Botafogo e Corinthians. Estarei no linha de passe depois desse jogo. Só eu tive a impressão que o futebol do Bidu melhorou? Ou vocês concordam? Concordo. É que ontem foi o Fagner que já foi elogiado. Mas o próprio Fagner, para mim, não é novidade, o Fagner jogar bem. Porque o Bidu teve uma época que também era cornetado. Descartado do Corinthians, ele não ia fazer parte. E não só ontem. Últimos jogos, tenho sentido ele melhor, mais confiante, ajudando. Eu concordo. E até esse teu exemplo do Mateuzinho também, que acho que ele cresce muito por conta da formação com 3 zagueiros. Dando mais liberdade, até porque o Corinthians não tem uns atacantes. Desde a saída do Wesley, não tem um atacante tanto de beirada. Ok, o Thales Magno faz essa posição, mas é como o Eugênio estava falando do meio espaço. Ele não é um cara que vai buscar a linha de fundo. Então isso permite que os laterais sejam os caras que muitas vezes dá a profundidade pelo lado do campo do Corinthians. Isso acho que acabou beneficiando, sobretudo, quando tem 3 zagueiros. Impressionante ontem na Neoquímica Arena, hein? Tem sido assim, né? Muitas classificações do Corinthians, mas de fato a de ontem foi ainda mais especial. O Antônio Chamorro também acompanha e traz mais informações pra gente. Já tem a apresentação do Memphis, mas ainda tem o jogo e essa classificação heróica pra gente atualizar, Tonhão. É isso, boa tarde, Bruno, Mari, Marra, Breiler. Uma classificação ontem para o Corinthians realmente que estava entalada na garganta, né? Depois do jogo em Caxias do Sul, teve dancinha do Jair Ventura em tudo. Ontem, assim que sai o terceiro gol, o gol do André Ramalho, o gol da classificação do Corinthians aqui na Neoquímica Arena, o Emiliano Dias, né, o filho do Ramon, auxiliar, já saiu fazendo dancinha, assim que deu o apito final. Jogadores também fizeram essa dancinha, tanto saindo da área técnica quanto depois na frente da torcida. Então, realmente foi uma classificação para o Corinthians que foi importante, né, pela situação, por toda a festa que foi feita, né, com o Memphis Depay, com o André Carrilho. Então o Corinthians realmente ontem conseguiu uma vitória
Já nos acréscimos, uma vitória que o coloca de novo numa semifinal de Copa do Brasil. É a terceira semifinal consecutiva do Corinthians. Em 2022 chegou até a final, perdeu para o Flamengo, que ainda pode ser um adversário nessa edição da Copa do Brasil. No ano passado foi eliminado pelo São Paulo, também na semifinal. Pelo lado do Corinthians, né, foi mais uma vitória importante, depois da vitória que teve contra o Flamengo pelo Brasileirão, agora contra o Juventude, e tem uma sequência de jogos agora que aí também é pesada, né? Vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, no sábado, no Newton Santos, e depois viaja para Fortaleza para exatamente enfrentar o Fortaleza, outro rival que está entalado na garganta do corintiano. Afinal, no ano passado, na semifinal da Sul-Americana, foi o Lion que levou a melhor, vencendo o jogo de volta na Arena Castelão. Agora, ao contrário, agora nas quartas de final da edição deste ano da Sul-Americana, o Corinthians visita o Fortaleza e depois decide outra vez em casa. E o Corinthians agora espera, então, quem será esse adversário na semifinal da Copa do Brasil. Pode ser o Bahia, pode ser o Flamengo. Contra o Flamengo, o retrospecto não é bom. São 3 derrotas e uma vitória apenas, né, nos 4 confrontos que já aconteceram. O Flamengo levou a melhor em 89, em 2019 e em 2022. E o Corinthians levou a melhor em 2018, também numa semifinal. Naquela vez, o técnico era exatamente o Jair Ventura, né? Então, esse técnico que ontem os corintianos estavam com ele mordido, ele que levou o Corinthians, então, para essa vitória sobre o Flamengo. E contra o Bahia, o retrospecto é de apenas um confronto. O Corinthians levou a melhor em 2014. Então, o Corinthians tem um pouco esse retrospecto melhor contra o tricolor de aço na Copa do Brasil. Então, o Corinthians espera o que vai acontecer nesta noite para saber quem será, então, o adversário na semifinal da Copa do Brasil. Mas até lá, até esses confrontos novamente, teremos o Brasileirão, que o Corinthians briga contra o rebaixamento, e também as quartas contra o Fortaleza pela Sul-Americana. Volto com vocês. Valeu, Tonhão. E o Tonhão volta também já com a apresentação do Memphis, tá? Tudo sendo preparado lá no Corinthians. Vamos pro jogo. Gols mais tardios do Timão em 2024. Então, um gol do Garro, né, naquele empate contra o Palmeiras. E agora o gol do André Ramalho também entra nesse ranking. O gol de cabeça que garante a classificação do Timão. O gol do Mateuzinho também contra o Nacional. E o gol do Giovani contra o Vitória ali com 94 minutos. São só boas notícias nesses últimos, 10 dias? Da vitória do Flamengo pra cá? Que loucura, né? Ó, vitória do Flamengo. A NFL ajudou a elevar a autoestima e acho que de uma maneira justa. O Corinthians não tem que ficar orgulhoso como recebeu o evento. Memphis e agora a classificação. O Corinthians vive de boas notícias? O momento eu concordo com você, é legal. Eu já tinha falado aqui até ontem, né, que não achava que o Corinthians estava jogando tão mal assim, mas ainda vive uma situação muito complicada em Campeonato Brasileiro. O assunto agora não é Campeonato Brasileiro. A gente está vendo aí o Memphis na sala da sua casa aí. Bruno, o futebol brasileiro, ele é bastante emocional. O futebol é muito emocional de forma geral. O brasileiro é mais ainda. Viver nessa maré positiva de boas notícias, isso pode não ganhar jogos, mas muitas vezes ganha. Ajuda, né? Muitas vezes respinga na próxima rodada. Sim. Porque os caras se enchem de força, se enchem de... E eu acho que o que tem sido feito, de confiança, e eu acho que tem sido feito um trabalho interessante. Ontem não era para poupar os principais jogadores, para eles ficarem preservados para o jogo do Campeonato Brasileiro? Pode ser que sim, mas não foi feito. O Thales Magno jogou, que era um jogador que era envelopado para jogos grandes, né? Jogou ontem, foi decisivo. Garrinho. Sim, os caras entraram. Sim. Talvez o Corinthians já tenha percebido. Gente, a gente está muito perto dessas coisas. Claro. A entrevista do Romero, a gente está perto de ganhar, mas não ganhamos. Acho que ontem determinou. O Corinthians vai lutar. Em tudo que tem. Em tudo que tem. Sem poupar. E na onda de boas notícias, claro, a classificação também contra o Palmeiras para a decisão do futebol feminino, né, Mário? Exatamente, a classificação, então, para mais uma final, 8ª final consecutiva do Corinthians feminino. Breiler, o quanto que também essa questão do Memphis ali, todo o clima da torcida pré-jogo pode ter contaminado de uma forma muito positiva, contagiado. A torcida eu sei que sim, mas os jogadores também, que efeito que tem? Aqui no caso da torcida do Corinthians, pelo menos na arena, o ambiente sempre existe. É o time que não estava respondendo a esse ambiente antes.
a gente pode lembrar o jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians com 2 a mais no segundo tempo e não conseguiu produzir. Foi um time ali engessado, tenso. E ontem não. Com 1 a 1, com um jogo de classificação, um jogo de mata-mata, o time respondeu muito bem e, para mim, também uma resposta física interessante. Sustentar o ritmo que o Corinthians impôs contra o Flamengo e contra o Juventude de uma forma linear, em que o time joga bem, que o time consegue até mesmo aumentar sua produtividade no segundo tempo. O Corinthians finalizou 19 vezes no segundo tempo. Então é um número expressivo de um time que, mesmo não poupando, como o Marra pontuou, consegue ter essa intensidade e, aos poucos, o Ramon Dias consegue imprimir o trabalho dele. A gente começa a ver um Corinthians mais sólido, um time muito competitivo, e essa foi a marca do Ramon Dias no ano passado no Vasco, e esse é um ótimo sinal para o Corinthians. O Ramon Dias dominando o time, o vestiário, blindando os jogadores de possíveis pressões externas, e vai ter ainda notícia negativa para o Corinthians. Tem a história da patrocinadora envolvida em investigação, tem a história do impeachment do Augusto Melo. A gente só tinha notícia ruim, né, Brasil? Exato. Até ontem teve notícia boa, ruim também, né? Ontem o Martínez não estava, o Félix Torres não estava. É isso aí, fiel torcida. Uma ótima tarde a todos. Daqui a pouco tem a apresentação do Depay. O jogador chegou com tudo. Que festa bonita ontem a fiel torcida fez para o holandês. Vamos torcer para que o atleta possa jogar muito bem com esse aí que está na tela, com o Romero. Esse jogador, né, não tem muito holofote, mas o que o Romero faz com a camisa do Corinthians é algo assim impressionante. Ele honra a camisa do Timão. Ele honra. A fiel torcida tem que sempre, né, bater palmas para o Romero, porque o que esse cara faz dentro de campo é algo assim extraordinário, né? Vocês concordam? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Foi uma grande vitória, 3 a 1 fora o baile. Então assim, eu estou muito, muito feliz por todo o desempenho da equipe, né, do time. E essa é a pegada. Vamos para cima com tudo. Essa é a pegada, esse é o foco. Vamos torcer para que o Timão possa agora ir para cima lá do Rio de Janeiro e conseguir ganhar do Botafogo, né? Conseguir trazer, continuar trazendo notícias boas e conseguir subir, sair da zona de rebaixamento o mais rápido possível. Então é isso, fiel. Tô indo nessa. Fiquem com Deus.